5 mulheres contra um homem. Elas pensavam que aquilo era o tribunal delas e que eu era o réu que imploraria por clemência. A minha mulher e as amigas dela gastaram 2 horas a enumerar os meus defeitos para justificar a traição dela. Mas elas não sabiam de uma coisa: enquanto liam o guião delas, o meu telemóvel vibrou no bolso. Era a mensagem que me transformava de vítima em carrasco. Eu não ia discutir. Eu ia destruir a vida delas com uma simples palavra: concordo. Naquela sexta-feira, eu voltava para casa em Lisboa, atravessando a ponte 25 de abril. A chuva batia com força no vidro, desfocando as luzes da cidade, e eu sentia uma estranha calma que geralmente precede a tempestade. Sou um arquiteto de sucesso, habituado a ver defeitos estruturais antes mesmo de o edifício começar a ruir. No meu casamento, as fundações racharam há 6 meses, mas deixei as paredes de pé, observando como a Sofia tentava esconder a ruína com a tinta barata das mentiras. Eu esperava encontrá-la no sofá com o portátil, talvez encomendássemos o jantar. Mas quando abri a porta do nosso apartamento no Chiado, fui recebido por um silêncio mais denso que o nevoeiro sobre o rio Tejo. A sala de estar lembrava um tribunal ou o palco de um teatro de província. As poltronas estavam dispostas em semicírculo, viradas para uma única cadeira vazia no centro, o meu lugar de vergonha. A Sofia estava de pé atrás da cadeira, de braços cruzados, com um sorriso nervoso que não chegava aos olhos. Ela vestia preto, como se fosse para o funeral do nosso casamento. Ao lado sentavam-se as suas fiéis juradas, a Carolina, a Marta, a Inês e a Beatriz. Os olhares delas perfuravam-me, como se eu fosse um criminoso que acabará de invadir a própria casa. Pousei as chaves na mesa lentamente. Nenhum olá, nenhum beijo. Apenas uma tensão que se podia cortar a faca. Não perguntei o que se passava. Simplesmente sentei-me na cadeira vazia, afrouxei a gravata e acenei, dando-lhes permissão para começar o espetáculo. Era uma intervenção. Mas não por causa de álcool ou drogas. Era uma intervenção à minha personalidade. A Carolina, a melhor amiga da Sofia, começou primeiro. Ela segurava um bloco de notas e percebi que tinham ensaiado. A voz da Carolina tremia com uma falsa indignação moral. Ela acusava-me de frieza emocional. Afirmava que eu nunca colocava as necessidades da Sofia em primeiro lugar, que controlava as finanças e fazia com que ela se sentisse culpada pelo tempo que passava com as amigas. Eu ouvia sem interromper e notava os detalhes que elas deixavam escapar. Via como a Marta, a mais nova delas, desviava constantemente o olhar e rodava nervosamente a aliança no dedo. Ela sabia a verdade, ou pelo menos desconfiava que algo ali não batia certo. Depois entrou a Inês. Ela falava sobre como eu tinha deixado de me esforçar, que o romance tinha desaparecido, que eu fazia a Sofia sentir-se sozinha mesmo na minha presença. Cada palavra era um golpe cuidadosamente planeado. Mas o mais interessante era que as datas que elas usavam como exemplos da minha indiferença coincidiam perfeitamente com as noites em que a Sofia, segundo os meus dados, estava num lugar completamente diferente. Elas falavam do dia 18 de outubro, quando eu supostamente ignorei as mensagens dela. Eu lembrava-me perfeitamente desse dia, estava numa obra no Porto e a Sofia disse que ia ao cinema com a mãe. Agora descobria-se que ela sofria com a minha desatenção em casa. A mentira era tão descarada que tive de me conter para não rir. A Sofia permanecia em silêncio, apenas acenava, confirmando cada acusação. Ela interpretava o papel de vítima de forma exímia. Ela queria que eu explodisse. Ela ansiava pelo meu grito, pelas minhas justificações, pela minha fúria. Ela precisava que eu me tornasse o vilão, para que pudesse sair deste casamento limpa, com o apoio de todas as amigas, e de preferência, com metade do meu patrimônio. Ela queria uma história sobre como fugiu de um tirano, e não sobre como traiu o marido que lhe deu tudo. Vi a Beatriz a filmar parte da conversa com o telemóvel, mantendo-o baixo, perto dos joelhos. Elas preparavam provas da minha inadequação para as redes sociais. Aquele foi o primeiro ponto de viragem para elas, embora ainda não soubessem, eu também estava a gravar. O meu relógio inteligente registrava cada palavra desde o momento em que entrei na sala. Passaram 2 horas. 120 minutos de humilhação. Elas terminaram.
Um silêncio caiu sobre a sala. 5 pares de olhos olhavam para mim, à espera de lágrimas, de súplicas para melhorar ou promessas de ir a um terapeuta de casais. A Sofia deu um passo em frente, pronta para aceitar as minhas desculpas. Levantei-me devagar, alisei o casaco e olhei nos olhos de cada uma delas. Vi o triunfo no rosto da Carolina e o medo nos olhos da Marta. Depois desviei o olhar para a Sofia. Ela esperava. Sorri, de forma calma, até calorosa. Agradeci-lhes pela honestidade. Disse que elas me tinham aberto os olhos para coisas que eu não via. Admiti que, provavelmente, eu era mesmo um marido terrível para Sofia. Os rostos delas alongaram-se de surpresa. Elas não esperavam concordância. Aquilo deixou-as confusas. Continuei, dirigindo-me à minha mulher, e disse que, considerando tudo o que foi dito, havia apenas uma saída lógica. Prometi que teria todas aquelas observações em conta na minha próxima relação. A sala congelou, como se alguém tivesse carregado na pausa. O sorriso da Sofia desapareceu mais rápido que o sol num eclipse. Ela perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Respondi com um tom mais banal possível que, já que eu era tão mau, libertava-a do fardo de viver comigo. Agora mesmo. Disse que discutiríamos a logística do divórcio amanhã, e que hoje eu dormiria num hotel. Dirigi-me ao quarto, onde debaixo da cama já estava uma mala de desporto pronta há uma semana. Eu sabia que este dia chegaria, embora não pensasse que fosse tão teatral. Peguei na mala, no carregador e nos documentos que, por precaução, tinha tirado do cofre na segunda-feira. Quando voltei para a sala, elas ainda estavam sentadas em choque. A Sofia tentou falar, a voz dela falhou e saiu num guincho. Ela disse que não era aquilo que queria, que devíamos lutar por nós. Parei à porta e disse a frase que mudou tudo. Olhei para o meu telemóvel e disse que ela devia ligar ao Pedro, afinal o número dele tinha sido o último na lista de chamadas dela 5 minutos atrás, enquanto as amigas me crucificavam. Todos os olhares viraram-se instantaneamente para Sofia. O rosto dela ficou mais branco que as paredes. As amigas começaram a olhar umas para as outras. O nome Pedro pairou no ar como um gás tóxico. Não lhe dei tempo para justificações. Saí para a chuva, entrei no carro e senti uma leveza incrível. Aquele era o fim do primeiro ato, mas o verdadeiro drama estava apenas a começar. O meu telemóvel vibrou. Era o relatório do detetive privado com as fotografias que eu tencionava usar muito em breve. O silêncio do meu carro contrastava violentamente com o caos digital que explodia no meu bolso. Enquanto eu descia a Avenida da Liberdade, afastando-me do teatro que tinha sido a minha casa, o meu telemóvel recebia notificações num ritmo frenético. 15 chamadas não atendidas, 23 mensagens de texto. A maioria era da Sofia, mas havia também ameaças veladas da Carolina e apelos confusos da Marta. Eu não olhei para nenhuma delas. A minha mente, treinada para desenhar estruturas e calcular cargas de suporte, já tinha mudado o foco. O edifício do meu casamento tinha colapsado, e eu não estava interessado em salvar os escombros, eu estava focado em garantir que a demolição não atingisse as minhas fundações pessoais. O quarto de hotel no Parque das Nações era exatamente o que eu precisava, impessoal, moderno e frio. A vista para o rio Tejo, escuro e vasto sob a chuva, oferecia uma perspectiva necessária. Sentei-me à secretária de vidro e abri o meu portátil. Não havia lágrimas, nem raiva descontrolada, apenas uma clareza gelada. Abri a folha de cálculo que tinha construído meticulosamente ao longo dos últimos 2 meses. Aquele ficheiro era o meu verdadeiro diário, não de sentimentos, mas de factos irrefutáveis. A primeira vez que suspeitei não foi por causa de perfume na roupa ou batom na gola, mas sim pela matemática. Os números nunca mentem, ao contrário das pessoas. Comecei a rever os extratos do cartão de crédito conjunto, linha por linha. O padrão emergiu rapidamente, como uma mancha de umidade numa parede recém-pintada. Havia jantares no Jucuê e no Solar dos Presuntos, restaurantes caros onde a conta ultrapassava facilmente os 200 euros. As datas coincidiam perfeitamente com as noites em que a Sofia dizia estar a ter noites de raparigas com a Carolina ou a trabalhar até tarde no escritório. Cruzei os dados com as redes sociais.
No dia 12 de outubro, houve um jantar de €186 num restaurante italiano de luxo. Nessa mesma noite, a Sofia enviou-me uma mensagem a dizer que estava a consolar a Carolina por causa de uma discussão com o marido. No entanto, uma rápida verificação no Instagram da Carolina mostrava-a em casa, a ver filmes com o suposto marido em crise, com a legenda "Noite tranquila em família". A mentira era tão frágil que insultava a minha inteligência. Mas o golpe financeiro era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro rombo estava nos hotéis. Havia cobranças repetidas no Hotel Avenida Palace e no Epic Sanaa. Taxas de utilização diurna. 20 de setembro, 28 de setembro, 15 de outubro. Todas durante a semana, todas em horários laborais. Somei tudo, €3.200 gastos em 8 meses para financiar a própria infidelidade com o meu dinheiro. Era uma audácia que roçava a sociopatia. Depois, analisei os registros telefônicos detalhados. Um número aparecia constantemente, como um refrão obsessivo. 147 chamadas e mensagens em apenas 3 meses. O contato diário começou em março. Não estava guardado na lista de contactos dela com um nome, mas a tecnologia moderna torna o anonimato quase impossível. Uma pesquisa inversa e o cruzamento com bases de dados públicas deram-me o nome, Pedro Silva. Pedro não era um estranho. Era um ex-colega de universidade dela, alguém que tinha reaparecido nas amizades sugeridas do Facebook há 8 meses. O estado de relacionamento dele tinha mudado para "é complicado" na mesma semana em que as despesas no nosso cartão de crédito começaram a disparar. As fotos recentes mostravam-no nos mesmos locais e às mesmas horas que as cobranças no meu extrato. A Sofia não estava apenas a trair, estava a viver uma vida paralela completa, reconstruindo uma ligação antiga enquanto as amigas dela me pintavam como um vilão negligente. Na segunda-feira de manhã, entrei no escritório da Catarina, a minha advogada, localizado no topo de uma das torres das Amoreiras. A vista sobre Lisboa era imponente, mas a minha atenção estava na pasta que coloquei sobre a mesa de mogno. A Catarina leu o dossiê em silêncio durante 6 minutos. Ela era uma mulher de poucas palavras e muita ação, conhecida por ser implacável em divórcios litigiosos. Quando levantou os olhos, havia um brilho de aprovação no seu olhar. Ela elogiou a minúcia da investigação e perguntou há quanto tempo eu sabia. Respondi que tinha certeza há 2 meses, mas que precisava de provas concretas antes de agir. Ela explicou que, embora Portugal tenha o regime de bens adquiridos, o uso indevido de fundos conjugais para financiar um caso extraconjugal constituía uma base sólida para pedir uma compensação financeira no processo de partilhas. A Catarina perguntou sobre a entrada da casa, €85.000 que eu tinha herdado do meu avô. Mostrei-lhe os registros bancários que provavam que o dinheiro veio de uma conta separada antes do casamento. Ela sorriu e disse que aquilo era propriedade própria e que a Sofia não tocaria num cêntimo desse valor. Foi então que a Catarina propôs o primeiro grande contra-ataque, uma reviravolta que eu não tinha previsto. Ela perguntou se as amigas sabiam da traição. Eu hesitei. A encenação na minha sala sugeria que elas acreditavam piamente que eu era um monstro e a Sofia vítima negligenciada. A Catarina recostou-se na cadeira e sugeriu uma reunião. Não apenas com a Sofia e o advogado dela, mas uma sessão de mediação onde as testemunhas da intervenção pudessem estar presentes, sob o pretexto de apoiar a Sofia. A ideia era brilhante e cruel, usar as próprias armas da Sofia contra ela. Enquanto delineávamos a estratégia, o meu telemóvel vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem da Marta, a amiga nervosa. O texto era curto e revelador. Ela pedia desculpa e dizia que não sabia do Pedro, jurando que pensava que a Sofia estava apenas deprimida. Aquela mensagem era a confirmação de que o grupo não era um monólito. A Sofia tinha manipulado as próprias amigas para criar um escudo moral. A minha resposta foi o silêncio. Eu não ia dar-lhes a satisfação de um diálogo. A próxima vez que falássemos, seria nos meus termos, com provas na mesa e advogados presentes. O palco estava montado para o segundo ato, e desta vez, o guião seria meu. No sábado à tarde, regressei ao apartamento para recolher o resto das minhas coisas. Não fui à espera de um confronto, mas preparado para uma execução sumária da realidade que a Sofia tinha construído.
Quando a chave rodou na fechadura, o som ecoou como um tiro num espaço vazio. Ela estava lá, claro. Ao contrário da noite anterior, já não havia plateia, nem cadeiras dispostas em semicírculo, nem sorrisos de triunfo. Apenas ela, com os olhos inchados e uma postura defensiva que tentava, em vão, esconder o pânico crescente. Ela tentou bloquear a minha passagem para o quarto, lançando-se num discurso desesperado sobre como a intervenção tinha sido um ato de amor, uma tentativa radical de salvar o nosso casamento e de me fazer lutar por ela. A ironia daquelas palavras era quase física, ela exigia que eu lutasse por uma relação que ela própria já tinha assassinado meses antes num quarto de hotel. Não perdi tempo a discutir emoções ou a defender o meu caráter contra as acusações fabricadas pelas amigas. Em vez disso, optei por uma abordagem cirúrgica. Enquanto colocava os meus fatos na mala, perguntei-lhe calmamente sobre a noite de 12 de outubro. Ela hesitou, o guião mental dela a falhar pela primeira vez. Respondeu, gaguejando, que tinha estado com a Carolina. Sem parar de dobrar uma camisa, informei-a de que a Carolina tinha publicado uma fotografia em casa nessa noite e que o nosso cartão de crédito registrava um jantar romântico para dois no Jinkoei, no valor de quase 200 euros. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma culpa que começava a sufocá-la. Antes que ela pudesse inventar uma nova mentira, continuei a ditar a lista. Mencionei as datas exatas das estadias no Hotel Avenida Palace. Citei os dias em que ela supostamente trabalhava até tarde, mas que o GPS do carro e os registros bancários a colocavam do outro lado da cidade. Vi a cor drenar do rosto dela quando pronunciei o nome Pedro. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. O nome pairou entre nós, destruindo instantaneamente a narrativa de esposa negligenciada que ela tinha vendido a toda a gente. Ela tentou negar, alegando que eram apenas amigos, que ele a compreendia, mas os factos eram implacáveis. Mostrei-lhe o registro das 147 chamadas. A negação transformou-se em choro convulsivo, uma confissão de que não era suposto ter ido tão longe e que a culpa, de alguma forma distorcida, ainda era minha por estar distante. Saí daquele apartamento sem olhar para trás, deixando-a a chorar no corredor, não por remorsos, mas porque tinha sido apanhada. A minha indiferença foi o golpe final. Ela esperava gritos, esperava paixão, mesmo que fosse ódio. Em vez disso, recebeu a frieza de um estranho. Naquele momento, ela percebeu que não tinha perdido apenas o marido, tinha perdido o controle da história. Os dias seguintes desenrolaram-se com a precisão de um relógio suíço. Na quarta-feira de manhã, a realidade legal atingiu a Sofia com a força de um comboio de mercadorias. O solicitador entregou-lhe os papéis do divórcio no café onde ela costumava encontrar-se com as amigas antes do trabalho. Foi um movimento calculado da minha advogada, a Catarina. A Carolina e a Beatriz estavam lá e testemunharam o momento em que a Sofia recebeu o envelope grosso. O meu telemóvel explodiu novamente, mas desta vez o tom das mensagens era diferente. As amigas dela estavam furiosas, chamando-me de monstro por avançar com o divórcio sem tentar resolver as coisas. Elas ainda acreditavam na versão da Sofia. Elas ainda achavam que eu era o vilão insensível que abandonava a mulher depressiva. A Sofia tentou contactar-me desesperadamente, aparecendo até a porta do meu escritório, mas a segurança barrou-lhe a entrada. Eu mantive a disciplina do silêncio total. Todas as comunicações foram reencaminhadas para Catarina. Foi então que surgiu a oportunidade perfeita para o checkmate. A Carolina, na sua fúria justiceira, ligou para o escritório da minha advogada a exigir uma reunião, acusando-me de ser irracional e cruel. A Catarina, com a sua astúcia habitual, viu ali a abertura que precisávamos. Ela sugeriu que, se as amigas estavam tão investidas na relação, deveriam estar presentes na reunião de mediação para apoiar a Sofia e entender os motivos do divórcio. Era uma armadilha, e elas caminharam para ela de olhos fechados. A reunião foi marcada para sexta-feira à tarde, no escritório envidraçado da Catarina. A Sofia concordou, provavelmente pensando que a presença das amigas me intimidaria ou me faria ceder à culpa. O que ela não sabia era que eu não estava a levar apenas a minha presença para aquela sala, eu estava a levar a verdade documentada. Aquele não seria um debate emocional sobre sentimentos feridos.
Seria uma autópsia forense da fidelidade dela, realizada à frente das mesmas pessoas que ela tinha usado para me humilhar. A tensão era elétrica enquanto eu me preparava para o encontro, sabendo que, em poucas horas, as alianças seriam quebradas e a reputação dela seria reduzida a cinzas, não por vingança mesquinha, mas pela simples e devastadora exposição dos factos. Naquela sexta-feira à tarde, o escritório da Catarina transformou-se no palco final do drama que a Sofia tinha iniciado. A chuva batia contra as janelas panorâmicas, criando um cenário cinzento e opressivo que combinava perfeitamente com a tensão na sala. A Sofia entrou acompanhada pelo seu advogado, um homem que parecia já saber que estava a defender uma causa perdida, e pelo seu séquito de amigas. A Carolina, a Marta, a Inês e a Beatriz entraram com um ar de desafio, convencidas de que estavam ali para proteger uma vítima indefesa contra um marido vingativo. Sentaram-se do lado oposto da grande mesa de vidro, criando uma linha de batalha clara. A Sofia não conseguia olhar para mim, mantinha os olhos fixos nas mãos, contorcendo os dedos num tique nervoso. A Catarina assumiu o controle imediatamente. Com uma voz calma e profissional, avisou as presentes de que a reunião envolveria a divulgação de informações financeiras e pessoais sensíveis. Ofereceu-lhes a oportunidade de sair, mas a curiosidade e a lealdade mal direcionada mantiveram-nas pregadas às cadeiras. Ninguém se moveu. Era exatamente o que queríamos. A minha advogada começou por expor os termos do acordo: restituição total dos fundos desviados, a venda da casa com a devolução da minha entrada inicial e o pagamento das custas legais. O advogado da Sofia tentou protestar, alegando que as exigências eram excessivas, mas foi cortado abruptamente. A Catarina abriu a primeira pasta e fez deslizar cópias dos extratos bancários pela mesa polida. Pediu a todas que olhassem para as linhas destacadas amarelo-neon. A Carolina, sempre a primeira a defender a amiga, pegou no papel e leu em voz alta, minimizando as despesas como simples jantares. Foi então que a armadilha se fechou. A Catarina apontou para a data de 12 de outubro, o jantar de quase 200 euros. Perguntou diretamente a Carolina se ela tinha estado com a Sofia nessa noite, conforme a mensagem que a minha esposa me tinha enviado a justificar a ausência. O silêncio da Carolina foi ensurdecedor. Ela olhou para a Sofia, depois para o papel, e finalmente admitiu que naquela noite estava em casa com o marido. A primeira peça do dominó tinha caído. Sem dar tempo para recuperarem o fôlego, a Catarina apresentou a segunda vaga de provas, os registros dos hotéis. Dia 20 de setembro, 28 de setembro, 15 de outubro. Todas as datas coincidiam com as vezes em que a Sofia alegou estar a trabalhar até tarde ou a apoiar as amigas em crises inexistentes. A Marta, que tinha gravado a intervenção, parecia agora fisicamente enjoada. A pergunta pairava no ar: por que razão uma mulher que vive em Lisboa precisa de alugar quartos de hotel na própria cidade durante a semana? A resposta veio na terceira pasta, os registros telefônicos. O nome de Pedro Silva foi pronunciado não como uma pergunta, mas como uma sentença. A Catarina revelou a frequência das chamadas, as mensagens diárias e a coincidência geográfica entre a localização dele e os hotéis pagos com o nosso dinheiro. A sala foi invadida por uma compreensão horrível. As amigas da Sofia, que tinham passado 2 horas a insultar-me na minha própria sala, perceberam subitamente que tinham sido manipuladas. Elas não eram defensoras da justiça, eram cúmplices involuntárias de uma traição. A Sofia, encurralada pelas provas e pelos olhares incrédulos das suas maiores aliadas, desmoronou-se. Admitiu, entre soluços, que se tinha envolvido com o ex-namorado, alegando que apenas queria atenção. A reação do grupo foi visceral. A Carolina levantou-se, tremendo de raiva. A indignação dela já não era dirigida a mim, mas à mulher ao seu lado. Ela percebeu que a raiva que tinha projetado sobre mim na semana anterior tinha sido baseada numa mentira completa. A Sofia tinha as usado para criar uma cortina de fumo, encenando uma intervenção para justificar a sua saída do casamento e aliviar a própria consciência. A Beatriz, pálida, perguntou como é que ela tinha sido capaz de as fazer atacar um homem inocente enquanto ela própria cometia o verdadeiro crime. A humilhação da Sofia foi total e absoluta. Não houve gritos da minha parte, nem insultos. Eu apenas fiquei sentado, observando a implosão do círculo social dela. Uma a uma,
as amigas levantaram-se e saíram, deixando para trás palavras de desilusão e repúdio. A Carolina foi a última a sair, avisando a Sofia para não a contactar. Ficaram apenas os advogados e nós os dois. Sozinha, sem o escudo moral das amigas e sem argumentos legais, a Sofia aceitou todos os termos. Ela concordou em vender a casa, em devolver o dinheiro gasto com o amante e em assinar o divórcio rapidamente. Ela olhou para mim uma última vez, perguntando se eu estava feliz agora que tinha destruído tudo. Respondi apenas com um olhar vazio. Eu não tinha destruído nada, apenas acendi a luz e deixei que todos vissem a sujidade que ela tentava esconder no escuro. 3 meses depois daquela tarde chuvosa no escritório da advogada, a minha assinatura nos papéis do divórcio foi o último traço de tinta numa história que já tinha acabado muito antes. A venda da nossa casa no Chiado foi rápida e lucrativa, permitindo-me fechar aquele capítulo sem dívidas e com um capital considerável. A Sofia pagou a restituição integral, provavelmente com a ajuda relutante dos pais, que ficaram mortificados quando a verdade sobre a intervenção e o caso com o Pedro veio a público. Com a minha parte, comprei um apartamento luminoso nas Avenidas Novas, um espaço com linhas modernas, varandas largas e, o mais importante, sem memórias de mentiras escondidas nos cantos. Era um espaço que respirava paz, onde o silêncio não era pesado, mas sim libertador. A vida tem uma forma curiosa de equilibrar a balança. Enquanto a minha carreira prosperava e eu redescobria o prazer de viver sozinho, de tomar um café na varanda a ver o nascer do sol sobre Lisboa sem ter de pisar ovos, o mundo da Sofia desmoronava-se com a previsibilidade de uma estrutura sem alicerces. As notícias chegavam-me através de conhecidos comuns, pequenos fragmentos de uma tragédia que eu já não sentia necessidade de assistir. Soube que o Pedro, o grande amor proibido pelo qual ela tinha arriscado tudo, terminou a relação 2 semanas após o nosso confronto. Aparentemente, a emoção do segredo era o único combustível dele. Assim que a relação se tornou pública e exigiu compromisso real, o encanto desapareceu. Ele não queria uma mulher divorciada com bagagem emocional e problemas financeiros. Ele queria apenas a adrenalina da conquista. Quanto às amigas, a Carolina, a Marta e as outras, o veredicto foi implacável. Sentindo-se traídas e usadas como peões num jogo cruel, cortaram relações com a Sofia. Elas não conseguiam perdoar o facto de terem sido manipuladas para atacar um homem inocente, expondo a sua própria falta de julgamento. A Sofia, que tanto valorizava a imagem social, viu-se subitamente isolada, vivendo num pequeno apartamento alugado na periferia, longe do luxo a que se tinha habituado à minha custa. A verdadeira conclusão, no entanto, aconteceu num sábado de manhã, 6 meses após o divórcio. Eu estava no Jardim do Príncipe Real a passear entre as bancas do mercado biológico, a escolher legumes frescos e a aproveitar o sol de inverno. Sentia-me leve, renovado, focado apenas no presente. Foi então que a vi. A Sofia estava na fila de uma banca de pão, a poucos metros de distância. A mudança física era chocante. Ela parecia mais magra, cansada, com o cabelo menos cuidado e vestida de forma desleixada, muito longe da mulher impecável que organizava jantares para impressionar a sociedade lisboeta. Ela estava sozinha, a contar moedas na carteira com uma expressão de ansiedade. Os nossos olhares cruzaram-se. Não havia como evitar. Vi o pânico nos olhos dela, seguido imediatamente por uma vergonha profunda. Ela hesitou, talvez à espera que eu virasse as costas ou que lhe lançasse um olhar de desprezo. Em vez disso, mantive a calma. Quando ela se aproximou, tentou iniciar uma conversa, a voz trêmula e carregada de um arrependimento palpável. Ela tentou pedir desculpa novamente, não com o pânico egoísta daquele dia no corredor, mas com a tristeza de quem finalmente compreendeu a dimensão do que perdeu. Perguntou se eu estava bem, se eu era feliz, e, numa tentativa patética de obter validação, perguntou se eu ainda pensava nela. A minha resposta não foi verbalizada com raiva. Olhei para ela e percebi que não sentia absolutamente nada. Nem ódio, nem mágoa, nem amor. Apenas a indiferença polida que reservamos para estranhos que encontramos na rua. Respondi que estava ótimo, que a vida corria bem. Quando ela tentou sugerir um café para fechar o ciclo, recusei educadamente.
Disse-lhe que o meu ciclo tinha fechado no momento em que saí daquela sala de estar, deixando-a com o teatro que ela própria tinha montado. Expliquei-lhe, sem levantar a voz, que ela não tinha perdido apenas um marido, tinha perdido a única pessoa que havia verdadeiramente e que, mesmo assim, tinha escolhido ficar. Mas agora, essa pessoa já não existia para ela. Afastei-me dela, deixando-a parada no meio do jardim, rodeada pela vida vibrante da cidade que continuava a avançar. Não olhei para trás. Aquele encontro confirmou o que eu já sabia: a vingança não é gritar, não é destruir a reputação do outro, nem é fazer escândalos públicos. A melhor vingança é a felicidade genuína. É construir uma vida tão preenchida e pacífica que o caos que deixamos para trás se torna uma memória irrelevante, como um filme mau que vimos há muito tempo e do qual mal recordamos o enredo. A Sofia queria que eu lutasse por ela naquela noite da intervenção. Ela achava que o amor é uma guerra onde se ganha através da manipulação. Ela estava errada. O amor é paz, é respeito, é verdade. E ao tentar transformar o nosso casamento num campo de batalha, ela acabou por ser a única baixa. Eu aprendi que, por vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer não é lutar, mas sim concordar com quem nos critica, fazer as malas e sair pela porta, levando conosco a nossa dignidade. Hoje, ao olhar para a vista da minha varanda sobre a cidade iluminada, percebo que ela me fez um favor. Aquele teatro de mentiras foi o bilhete para minha liberdade. E a liberdade, descobri eu, é o bem mais valioso que um homem pode possuir. Fim.